Mais uma vez. Diga glória. Bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Espírito Santo, fica conosco. Então você que nos está assistindo, seja abençoado também pela palavra de Deus, amém? Vamos ler, verso 1, Marcos 3, verso 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus, disse-lhe: Vede este grande edifício, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Em Lucas fala, em Mateus fala de fome e peste, esse mesmo versículo. Isso será o princípio de dores. Vamos repetir esse verso final. Isso será o princípio de dores. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, glorificado seja o Teu santo nome, a Tua palavra no nosso meio. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo seja usado nesse lugar. Tenha, Senhor, liberdade de trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração. Que o poder do Teu Espírito se manifeste, trazendo salvação e compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso. Ele faz parte do sermão escatológico. Ele se encontra também em Lucas 21, né? E Mateus 24. São as palavras de Jesus falando dos finais dos tempos. E de tudo que nós lemos, no final ele diz que isso será o princípio de dores. Esses dias eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo falou comigo forte, porque nós, a igreja de Jesus, precisamos entender e discernir os tempos, e nós estamos vivendo no tempo do fim. Desde que o Espírito Santo de Deus foi derramado, se inaugurou o tempo do fim. Está lá em Atos capítulo 3, cumpriu-se o dia do Pentecoste, e de lá para cá vem se estreitando a cada vez mais até a volta do Senhor Jesus. Mas o princípio de dores, né, as dores, quando Jesus diz, essas dores, elas significam dores de parto, de alguém ou de uma mulher, né, melhor, que está para dar à luz a alguém. As dores de uma contração, de um parto, de alguém que está esperando uma criança. Então,
Jesus vai voltar, essa é a promessa dele. Eles perguntaram, os discípulos, quando será o fim? Quando vai acontecer essas coisas? Né? E Jesus diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão falsos profetas, haverá guerra, peste, terremotos, até que venha a dor maior e Jesus volta para levar a sua igreja, e ele volta no retorno glorioso, triunfante. Mas até lá, cronologicamente, dois eventos acontecem aqui na terra, que é o princípio de dores e a grande tribulação. E qual fase nós estamos vivendo hoje? Eu creio, segundo a palavra de Deus, segundo a profecia bíblica, nós vamos ver isso aqui, que nós estamos vivendo no princípio de dores. E a cada dia que passa, ou melhor, a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, essas contrações, elas aumentam. E cada vez que passa, a dor, ela aumenta. Você pode perceber que a cada vez que você liga um noticiário, ou uma mídia, uma rede social, você vê que o mundo está gemendo, o mundo está sofrendo, as pessoas estão entregues à própria sorte, à violência, ao caos, à fome, à destruição, a eventos climáticos. Mas isso tudo foi profetizado por Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Jesus profetizou. Então, nós estamos vivendo o quê? Princípio de dores. Nós acreditamos que a igreja será tirada no final. No início da grande tribulação, a igreja será tirada. Mas a igreja passa por esse princípio de dores. E a dor maior vai ser aqueles que ficarem na grande tribulação, para sofrer com o cálice da ira de Deus. Mas já nas contrações, já no princípio de dores, nós já podemos perceber o sofrimento, a angústia, a dor que o mundo está passando. Porque Jesus profetizou. Este texto de Marcos é um texto extremamente profético. Na verdade, a palavra toda, ela está o tempo todo profetizando. Por isso nós cremos que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus, porque ela não falha. Amém? Diz, a Bíblia não falha. A Bíblia é a palavra de Deus. O princípio das dores é uma expressão bíblica mencionada em Marcos 13, em Lucas 21 e Mateus 24. Ela se refere a um período de tempo que antecede a grande tribulação, que é caracterizado por guerra, rumores de guerra, fome, terremotos e outras calamidades. Então, a princípio, né, para ser bem sucinto, isso é o que é o princípio de dores. Mas eu vou examinar aqui pelo menos 4 pontos da profecia de Jesus, do que acontece no princípio de dores. No princípio das dores, Jesus diz que vai haver falsos mestres e falsos profetas. Em Marcos 13:6, olha o que diz. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou... Lê aqui junto, aqui, pode ler aqui, ó. Eu sou o... E enganarão o que? A muitos. Agora no verso 22, ele já diz, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios que enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, analisando essa profecia de Jesus, a primeira coisa que me chama a atenção é que no tempo do fim, no tempo da
apostasia, que também é chamado, né? Apostasia está, eu não vou falar da apostasia, mas ela está nesse período. Jesus está falando que haverá falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres. Quando Jesus fala de falsos cristos, pessoas que vêm em nome dele, são pessoas que estão falando em nome de Jesus. Pessoas que estão se dizendo, eu sou de Deus. Pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem homens de Deus. Batem no peito e dizem, eu sou homem de Deus. Eu faço, eu aconteço. Mas quando você vai analisar a vida, quando você vai analisar a mensagem, quando você vai ver o fruto, é um sepulcro caiado. Porque você abre a internet, é o tempo todo escândalo. Esse homem fulano tal escandalizou ali, o fulano tal escandalizou ali. Aí tu abre o Instagram, é uma palhaçada gospel, é um show gospel, é uma gritaria, é um roda-roda para lá, um roda-roda para cá, e pessoas arrogantes, soberbas, dizendo, eu sou homem de Deus. Irmão, já falei isso aqui, quem é homem de Deus não precisa ficar se afirmando que é homem de Deus, ele mostra isso nas suas atitudes. Mais vale um bom testemunho do que muitas palavras. Eu posso estar falando aqui, mas se você não conhecer a minha vida, se você não conhecer quem eu sou, o meu discurso é vão. Então tem muitas pessoas, muitos falsos mestres se levantando e trazendo heresias, ventos de doutrina, trazendo tanta baboseia no meio evangélico, no meio gospel, no meio cristão, e nós estamos literalmente vendo isso acontecer. Falsos profetas, e Jesus ainda diz que eles fariam sinais e prodígios que poderiam enganar até os escolhidos. Irmãos, é muita gente usando o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus para se promover. É muita gente usando o evangelho para arrancar dinheiro das pessoas. E aí aquelas pessoas sérias que precisam do dinheiro para a obra, elas ficam penalizadas porque tem um montão de gente aí fora que são falsos mestres, falsos doutores, falsos cristos. Eu vi um vídeo esses dias que o cara botava a mão na mulher e massageava e jogava, começava a derramar óleo, e você via antes, voltava o vídeo antes, que hoje, irmão, a internet é para o bem, mas ela é para o mal, mas ela também é para o bem. Se você investigar, você descobre muita coisa. E aí a câmera foi aproximando, o cara fazendo uma crítica à ação, e o cara fingindo que estava fazendo uma cura, e ele mostrava que o cara tirava um caroço, mas antes do cara tirar o caroço já estava na mão do cara. Alguém viu isso por aí na internet? Irmãos, falsos sinais, falsos cristos, falsos profetas. Você vai para a TV, o que mais você vê irmãos, eu vou profetizar agora, hein? A live da profetização, a live da unção, mas está aqui meu Pix, faz um Pix que eu vou revelar. Meu irmão, que isso, irmão? A Bíblia diz, de graça dai, de graça recebei. Está cheio de charlatão, está cheio de pessoas dizendo que são de Deus, mas não são. São, como Jesus diz lá em João, capítulo 10, 11, são lobos devoradores. Sem falar dos ensinamentos, das doutrinas, dos coaches da vida, das palavras de autoajuda que tem substituído a mensagem bíblica. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não vergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O poder de Deus é o evangelho transformando vidas. Esse é o poder de Deus. Poder de Deus, irmãos, não é manifestação espiritual.
O poder de Deus até se manifesta dessa forma: dons, profecias, revelação. Isso tudo mas isso tudo também o diabo pode roubar, pode imitar, fazer fantasia. O diabo pode falar em língua, o diabo pode profetizar, o diabo pode rodar, o diabo pode fazer tudo. Mas o poder de Deus é a vida sendo transformada, é a vida sendo mudada, é o homem que pecava e não peca mais, é o homem que assassinava e não assassina mais, o homem que adulterava e não adultera mais, é o homem que reconheceu que ele é pecador e precisa do favor de Deus. Isso é o poder de Deus transformando a mente do homem, transformando o homem em uma nova criatura. Isso é poder de Deus, é transformação de vida, aleluia. E às vezes o poder de Deus ele se manifesta de uma forma bem sublime, de uma forma bem serena, no íntimo do teu coração, dizendo: você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa ser mais humilde, você precisa falar menos, você precisa ofertar mais, você precisa trabalhar mais, você precisa servir mais. Isso é poder de Deus, é transformação. Estamos vendo um grande boom de falsos mestres, falsos profetas, que sobem nos púlpitos para se autopromover, para se autoafirmar. E Jesus disse: vai ter muito falso profeta. Irmãos, tem hora que tu está na internet, dá nojo de tanta coisa que você vê. E pior que tudo em nome de Jesus. Esse é o pior. Mas cada um vai receber o seu galardão. Então Jesus diz: cuidado, haverão muitos falsos profetas. E é o que nós estamos vendo nesses dias: falsos mestres, falsos ensinadores. Segundo, Jesus nos alertou, está lá em Marcos 13:7, leia: e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Jesus ainda diz: não fiquem perturbados. É necessário que tudo isso aconteça. Vocês estão ouvindo de guerra e rumores de guerra? Vocês acompanham redes sociais, televisão? Irmãos, nós estamos diante de guerra. O mundo está virando um barril de pólvora. Estamos a ponto de uma terceira guerra mundial. O bloco do Oriente contra o bloco do Ocidente. Os países da Europa, mais Estados Unidos e aliados, versus Rússia, China, os países do Oriente Médio. Tudo dividido, um afrontando o outro. E em meio a esse rumor de guerra, porque Jesus ainda fala que haveria rumores de guerra. Isso é o que? Rumor de guerra. Os Estados Unidos fala aqui, a Rússia fala ali, a China fala daqui, o outro revida de lá, tudo rumores. Mas Jesus disse que ia ter guerra e rumores de guerra. Estamos num conflito armado agora com Israel e o Hamas. 1.500 pessoas israelitas morreram no dia 7 de outubro. 7 de outubro. E Israel, para não ficar por baixo, para se defender, né? Ele está revidando, e milhares também já morreram do lado palestino. Irmãos, é muito triste ver. Nós amamos Israel, mas nós amamos também os nossos próximos, o povo palestino. Temos que separar. Existe o palestino, existe
o povo que está lá na terra, mas e existem os terroristas, aqueles que estão lá para implodir, aqueles que estão lá para fazer o mal. Nós temos que separar, e Jesus também veio para o povo palestino. Tem muitos muçulmanos se encontrando com Jesus, tem muitos muçulmanos lendo o Alcorão e se convertendo. Eu ouvi, não sei se é verdade, eles estão lendo, e lá no Alcorão Jesus tem mais poder do que até Maomé. E eles começam a ficar em conflito quando lê aquilo ali. E Jesus tem se manifestado a eles. E muitos muçulmanos têm se convertido ao Evangelho. Então nós ficamos tristes. Mas Jesus falou que haveriam guerra e rumores de guerra. E nunca houve tanta guerra como no século 18, 19, ou melhor, 19, 20 e 21. De 200 anos para cá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, outras guerras, Guerra Fria, agora guerra. Então, guerra lá em Israel. Nós estamos agora com conflito no Azerbaijão versus Armênia. Você talvez nem sabia, eles têm um conflito agora. Alguém sabia? Conflito entre Rússia e Ucrânia agora, está acontecendo agora, vocês sabiam? Isso aí a maioria sabia, que dá na mídia toda hora. Rússia e Ucrânia. Milhares de pessoas já morreram. Milhares de pessoas já tiveram que deixar suas casas. Perderam tudo. O mundo está em guerra. O mundo está em conflito. Guerra na Síria. Mais de 10 anos existe uma guerra sendo travada na Síria. Uma guerra civil. Uma guerra lá contra fanáticos que querem tomar o poder. Guerra civil no Iêmen. Está tendo guerra agora. Fora as que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. O mundo está em guerra. E Jesus nos alertou. Tirando essas guerras. E as guerras urbanas. E as guerras regionais. E as guerras de milícias, de tráfico. E as guerras, tantas guerras que nós vemos nos bairros. Esse dia passamos por uma guerra na Zona Oeste. Às vezes nosso bairro mesmo está em guerra. É tanta guerra, tanta guerra. O mundo está em guerra. E Jesus avisou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou que havia falsos profetas, que iam ter guerras. E outra coisa que Jesus falou, que ia ter fome e peste. Mateus 13, ou melhor, Mateus 24, 7, vai falar que haveria fome e peste. Fome a gente não precisa nem falar. Se a gente for andar aqui pelas ruas de Camaro, você vai ver pessoas com fome. E, irmãos, e o problema da fome não é um problema de alimentos. É um problema espiritual. Porque se fosse de alimento, o problema estava resolvido. Que você vai no mercado, o que mais tem é comida. Você vai em qualquer mercado, é o que mais tem é comida. Você entra na tua casa hoje, o que mais tem lá na sua despensa é comida. Amém? Pode não ter para vários meses, mas para semana, para outra tem. E vai continuar tendo, amém? Porque Deus livra os seus. Deus prometeu guardar os seus, mas o problema da fome é um problema espiritual. Pessoas que manipulam. Irmãos, tivemos um governo agora, passaram, que levou água para o Nordeste. Aí mudou o governo, a água já acabou lá. A transposição do rio. Vocês sabem, falar até baixo para o YouTube não cortar. Que o YouTube agora corta algumas coisas. Tiraram a água do povo. A fome, os recursos naturais, eles são controlados. É algo espiritual. É algo que Satanás está fazendo. Para o quê? Porque esse é o papel do ladrão: roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Cristo veio te dar vida. Mas
O mundo está mergulhado numa crise sanitária de saúde. Acabamos de sair de uma pandemia. E Cristo diz, vai ter peste. Irmãos, de um tempo para cá, eu vou falar só algumas. Eu entrei num site hoje, eu fiquei assustado de tanta doença que surgiu nesse 100 anos para cá. Vou falar só algumas que está acontecendo agora. Epidemias e pandemias. Pandemias talvez não, mas epidemias que a mídia não fala, os órgãos não querem se falar para não assustar ou para camuflar, enfim. Ebola. Está acontecendo agora em vários lugares do mundo. Na África. Chikungunya. Zika, vírus. Cólera. A cólera ainda tem matado em vários lugares. Se tiver alguém da saúde aqui, vai saber. Alguém que trabalha com saúde, que são dados de saúde. Cólera, dengue. A dengue, as pessoas já pensam, peguei dengue. Não, a dengue mata milhares de pessoas por ano. Sarampo, mesma coisa. Sarampo está matando. O vírus H1N1 e a Covid-19. Falei só alguns, irmãos. O mundo está mergulhado em um caos de fome e de peste. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Até aqui o Senhor te ajudou. Aleluia! E Ele é o dono da nossa vida. Se Ele tiver que levar, Ele vai levar. Se Ele não tiver que levar, Ele não vai levar. Ele vai continuar te usando. Porque Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor dos nossos dias. Aleluia! Mas está acontecendo agora. Jesus nos alertou. A palavra de Deus é fiel, irmãos. Como é que alguém há 2000 anos atrás poderia, vou chutar aqui o que vai acontecer daqui a 2 anos. Irmãos, abra sua mente, abra o seu espírito. Nós estamos vivendo um dos tempos mais importantes da igreja na terra. Momentos onde a igreja vai passar por esse momento de aflição, de dor, que são princípios das dores, mas está prestes a ser arrebatada. Aleluia! O momento que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E Jesus nos alertou. Quarta coisa. Eu só vou falar 4, porque ainda tem a apostasia, que a gente poderia falar. E outras coisas que são características do tempo das dores, dos princípios de dores. Eu vou só falar mais uma. Isso aqui, você tem que ficar muito assustado. Assustado no bom sentido. Mas, ou melhor, apercebido. Porque Jesus diz, cuidado que ninguém vos engane. Jesus está o tempo todo falando, fique atentos. Eu estava ontem, sentado, vendo o jornal, e passou assim, terremoto no Nepal. Alguém viu isso esses dias? Eu falei, meu Deus, terremoto no Nepal? Aí eu fiquei, teve um terremoto há alguns dias aí. Aí eu fui ver, realmente, irmãos, teve um terremoto agora dia 3. Eu trouxe só 4, mas se você entrar lá nos sites que monitoram, está tendo terremoto o tempo todo. E alguns estão escalando. E Jesus disse que as contrações iam se aumentar. Eu trouxe 4 que aconteceram só esse ano. 4. E aconteceram mais. No Nepal, dia 3/11/23, o terremoto. Foi agora. Hoje é dia 5, dia 6. Magnitude 5.7. Deixou mais de 150 pessoas mortas. Não precisa confiar na minha palavra não. Vai lá no YouTube e vê. Terremoto no Nepal. Aí, isso foi no mês 11. No mês 10, outubro, terremoto no Afeganistão. Magnitude 6.3. Deixou aproximadamente 2.500 pessoas mortas. Agora, em outubro.
E Jesus falou: vai haver terremotos. A terra está clamando. Os sinais estão se cumprindo. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar o Senhor enquanto se pode achar. Dia 9, mês 9, setembro, dia 8 do mês 9, teve um terremoto no Marrocos de 6,8, só aumentando, né? Deixou aproximadamente 2.800 pessoas mortas. E no mês 2 desse ano, o maior terremoto desse ano foi na Turquia e na Síria. Um terremoto de magnitude de 7,8 na escala, que deixou mais de 40 mil pessoas mortas. Só depois você vai lá e começa a pesquisar. 40 mil pessoas mortas. A mídia noticiou algumas coisas assim rápido. Esse aqui da Turquia foi o mais, né, que falaram mais, porque foram 40 mil pessoas mortas. 40 mil pessoas mortas. E Jesus está dizendo: cuidado, que ninguém vos engane. Irmãos, é triste. Nós como pessoas ficamos tristes, mas nós por outro lado temos que nos alegrar, que está próximo à nossa redenção. Agora nós sabemos que isso tudo que eu falei, por mais que nós não queiramos, isso vai aumentar. Vai aumentar os terremotos. Esses meses aí aconteceu aqui em São Paulo, não sei se alguém ficou sabendo, mas foi 4 pontos alguma coisa. Vai começar a aumentar cada vez mais terremotos, mais pestes, mais fome. Daqui a pouco tem uma nova pandemia. Estou falando isso para tu ficar com medo, não, irmão, porque o crente não precisa temer. O crente não precisa temer. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Ele já te deu vida. Mas a palavra é: acautelai-vos. Vão surgir mais falsos profetas. Vão surgir mais pessoas para denegrir a imagem do Evangelho, manchar o nome do Senhor Jesus. Vai surgir mais, porque à medida que se aproxima a volta do Senhor, as contrações elas aumentam. Tem um texto da palavra que diz que a terra geme com dores. Nós juntamente com a terra gememos com dores de parto. A natureza, a terra e o homem juntamente está gemendo com dores de parto. As dores vão aumentar. As guerras, os falsos profetas, as pestes, as fomes, o terremoto, isso tudo vai aumentar. Agora, olha o que Jesus diz no verso 29, 13 e 29. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos? Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, aleluia. Aleluia. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. O Rei está voltando. Você pode glorificar o nome do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está dizendo: quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, não é uma coisa aqui ou ali, não é uma coisa perdida ali ou lá, não, é quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saibei que eu estou à porta. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
os lavados, os remidos, aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, aqueles que têm um compromisso com Ele. Verso 31: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, passará o tempo, passará a época, passará o governo, passará o governante, o prefeito, vai passar reis, vai passar tudo, mas a minha palavra não passa. Jesus está dizendo: a minha palavra se cumpre. Aleluia! A profecia, as profecias estão se cumprindo. Guarde o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia! É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de aquecer o coração, aquecer a alma. É tempo de chorar na presença do Senhor e dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nos prepara, Senhor. Feche seus olhos. Ah, Jesus, nos prepara para a tua volta. Oh, Senhor, que teu Espírito Santo tenha poder e liberdade de nos convencer, Senhor. Porque não são minhas palavras, não é o esboço do pastor, não são as informações que eu trago, Senhor, mas é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, é mais do que espada de dois gumes, e vai na alma e penetra e faz divisão, Senhor, na alma e no espírito. Teu Espírito Santo convença-nos, Deus, nossos pecados, nos convença que precisamos trabalhar mais, nos dedicar mais, te servir mais, obedecer mais, porque o Senhor está buscando, o Senhor está voltando para buscar uma igreja santa, sem mácula, irrepreensível, porque sem santidade ninguém verá a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Nos prepare em santidade, Senhor, nos prepare em santidade, Jesus. Coloca colírio nos nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos enxergar, Senhor, aquilo que não estamos vendo. Queremos ouvir o que não conseguimos, Senhor. Tira as escamas, tira os tapões dos ouvidos, Senhor. Acorda, Senhor, o teu povo. Aviva o teu povo nesses dias. Como diz o profeta, aviva a tua obra, Jesus, no nosso meio. Derrama mais do teu Espírito Santo, que seja dias proféticos, como os dias de Joel, como foi profetizado pelo teu profeta. Aviva a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30, e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.